A Bíblia diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Você pode estar falando, pastor, o senhor pregou há algum tempo atrás sobre esse texto. Preguei. Mas Deus tem me incomodado com algumas coisas. Nós pregamos uma série de mensagens no domingo de manhã sobre santificação. Hoje, quem puder e tiver o privilégio e a oportunidade de ouvir em casa o que foi pregado hoje pela manhã aqui, depois acesse o site e ouça a palavra que foi dada hoje pela manhã, que foi sobre Jonas. A indiferença que nós estamos vendo nesses dias e o que estamos fazendo. Está morrendo pessoas do nosso lado, próximo a nós, e o que nós estamos fazendo para mudar essa história. Então, se você puder, a partir de amanhã, por volta de 11 a 15 horas, vai estar disponível. Não fica disponível logo depois da mensagem, porque precisa fazer algumas edições, mas amanhã, por volta de 15 ou depois, vai estar e você pode enviar para as pessoas e ouvir. Meus irmãos, a Bíblia fala que só Ele cura os corações quebrantados e só Ele cuida das feridas. Cuidar não é apenas passar um remédio. Cuidar é estar ao lado. Cuidar é procurar o antídoto. Cuidar é estar buscando alternativas. Hoje de manhã, essa noite eu não dormi, com muitas dores. Hoje de manhã eu cheguei aqui com muitas dores. E os irmãos cuidaram de mim, procuraram um remédio, trouxeram. Eles cuidaram. E o Senhor, Ele cuida de nós. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Dor no coração, Ele cuida. Amargura, Ele cuida. Feridas da alma, Ele cuida e sara. Nós temos tantas feridas que foram causadas por comportamento, foram causadas por aliança, foram causadas por uma série de coisas. E essas feridas têm marcado tantas pessoas na sua vida. E eu quero te dizer, tem tanta gente sofrendo, vivendo uma vida amargurada, por causa dessas dores, por causa dessas angústias. Não há nada que a presença de Jesus não possa mudar em você. Ele cura o interior da vida do homem, Ele cura a mente, Ele cura as emoções, Ele cura as lembranças desagradáveis, Ele cura os sonhos que foram frustrados. Quantas pessoas têm lembranças desagradáveis? É o processo pelo qual, por meio da oração ao Deus Pai, em nome de Jesus, nós somos libertos de todo sentimento de ressentimento. Nós somos libertos de todo sentimento de rejeição. Nós somos libertos de todo sentimento de depressão. Nós somos libertos de todo sentimento de culpa. Nós somos libertos de todo sentimento do medo. Nós somos libertos de todo sentimento do sentimento de complexo. Nós somos libertos de pensar que não valemos nada. Há um coro que um amigo nosso fez. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, olhando para o seu
complexo interior, achando que às vezes não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Cristo está em você. Cristo, Ele habita em você. Cristo, Ele tem um desejo profundo de curar as suas feridas e os seus sentimentos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz, Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo, eu quero que você seja transformado. Não fique preocupado com o que o mundo acha. Hoje, se você quer um programa de televisão que dá ibope, é falar de desgraça. Se você falar de coisa boa, ninguém ouve. Fala de um acidente, fala de morte. Por que os programas policiais dão tanto ibope? Porque fala de miséria, fala de desgraça. E a Bíblia diz, não entre na forma do mundo, não entre, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a tua mente, o teu interior, seja renovado de dia em dia. Que a tua mente, o teu interior seja curado de dia em dia. A cura do interior e das feridas emocionais é um processo de conscientização da nossa situação. Nós estamos vivendo no meio de tanto sofrimento. Quantas mulheres que foram espancadas, que tiveram problemas tão sérios, que passaram por situação desagradável quando na infância, passaram por situação desagradável quando na adolescência, meninos também. Quando você fala, passaram em situação desagradável, todo mundo só pensa em uma maneira. Não, tem tantas maneiras. Hoje, nós precisamos saber que o trauma, o Senhor cura. A dor, o Senhor cura. Meus irmãos, certas áreas da nossa vida precisam de um toque especial do Espírito Santo. A pastora Rosalie, o grupo de louvor, estava aqui cantando na estante, cadeias quebrar. Eu ouço cadeias quebrando. Nós precisamos disso. Todos os dias nós precisamos disso em nossa casa. Cadeias quebrando, as cadeias precisam ser quebradas, as cadeias precisam ser partidas. Tem pessoas que estão aprisionadas, ninguém pode voar tendo corrente aos seus pés. Dentro de nós existe um pequeno compartimento onde foram armazenados muitos fatos que te feriram durante toda a sua vida, que ninguém sabe, só você. Eu conheço uma pessoa que está tendo problema de Alzheimer. Mas ela se lembra de cada fato desagradável que aconteceu com ela. Ela se lembra do nome da pessoa e da situação e o momento. Ela esquece de tudo, mas desse momento ela não esquece. Coisas do momento ela esquece, mas dos fatos desagradáveis, ela não esquece. Existe um compartimento dentro de nós que ninguém sabe, só a gente sabe, só a gente tem o acesso dele, e é exatamente aí que o Espírito Santo quer trazer à sua memória
todas estas coisas e apagar, e porque a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não aquilo que me frustra, não aquilo que me joga para baixo, não aquilo que me faz sofrer, não aquilo que me leva ao quarto e fico abatido. Meus irmãos, chega de viver vivendo os problemas, parece redundante, chega de viver vivendo, mas nós precisamos deixar aquilo que nos fez sofrer de lado. Graças a Deus que nos deu o seu Filho, para levar na cruz todo o nosso sofrimento. Nós temos acesso ao médico dos médicos, que é Jesus, e hoje Ele te trouxe aqui para te acolher, Ele hoje te trouxe aqui para te curar, Ele hoje te trouxe aqui para curar as tuas feridas. Veja o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, por favor. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor, quando ela entra no nosso coração, hoje de manhã, nós ministramos aqui uma palavra, ela foi tão forte que pessoas falaram comigo, pastor, eu fui tão tocado com aquela palavra, porque a palavra de Deus, ela tem esse efeito, ela entra no nosso coração e nos corrige, ela entra no nosso coração e nos cura, ela entra no nosso coração e traz frescor à alma, ela entra no nosso coração e traz alívio. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor traz sempre para nós esperança. Meu irmão, você pode estar perguntando, pastor, então o que é que eu preciso fazer para ser curado? Primeiro, abra o seu coração para Jesus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Observe que o Senhor não vai violentar uma porta, que o Senhor não vai botar abaixo uma porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele toca no teu coração dizendo, eu preciso curar a tua vida. Se você abrir a porta do seu coração, ele diz, eu entrarei até ele, e com ele eu vou comer, e ele vai comer comigo. Isso fala de intimidade, isso fala do que Deus tem para mim e para você. Desista dos planos, estratégias que o mundo te oferece. O que funciona em nós é o plano G, é o plano Jesus. Essa semana eu falei que a igreja toda precisa ter a consciência de viver o plano boi. O que é o plano boi? Bíblia, oração e igreja. Bíblia, oração e igreja. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos comer a palavra do Senhor. Nós precisamos orar. E precisamos cultuar ao Senhor, termos comunhão com o irmão, levantarmos relacionamento, para que a nossa vida cresça, para que nós possamos crescer. Uma das coisas que mais atrapalha o homem a ser curado é o orgulho. É um agente que paralisa a fé. Eu não vou me entregar a Jesus, eu não preciso disso agora. Isso tem paralisado a vida de tantas pessoas.
Eu tenho aprendido que é insanidade fazer a mesma coisa, almejando resultados diferentes. Não, quando você faz a mesma coisa, você tem os mesmos resultados. Para ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Nós precisamos ser sinceros. Como temos conseguido viver essa vida? Como tem sido o nosso esforço? E qual tem sido os resultados? Meu irmão, como tem sido cada um de nós, como homem, como mulher, como tio, avô, mãe, profissional, estudante, cidadão, nós precisamos mudar a nossa história. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Tudo não começa com as coisas da terra, tudo só começa em Deus. O foco desse mundo é Deus. O propósito dessa vida não é realização pessoal. O propósito dessa vida é a felicidade do homem, e só quem pode te dar felicidade é Jesus Cristo. Só quem pode responder os questionamentos interior é Jesus Cristo. Só quem pode curar as tuas feridas é Jesus Cristo. Só Ele é o bálsamo de Gileade. Só Ele é a paz que cada um de nós precisamos. Ele é muito maior do que família, do que carreira. Ele é muito mais ousado do que sonhos e ambições. Se você sabe o que é buscar ao Senhor, você vai entender que o propósito da vida é adorar ao Senhor nosso Deus. Quando você abre o coração para Jesus, Ele te dá o perdão, você recebe o perdão, aí você começa a ser reconectado ao céu, e aí nesse instante você tem acesso às curas das tuas feridas, você tem acesso à cura do teu coração, você tem acesso a uma coisa que dinheiro nenhum pode conquistar, que é o perdão de todos os teus erros, que é o perdão de todos os teus atos, que é escrever o teu nome no livro da vida. E isso só Jesus pode fazer. As pessoas sofrem por não ter sentido na vida de coisa alguma. Eles estão vivendo como a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Não tem propósito, não tem sentido algum. Mas não foi para isso. Se você ler o livro do pastor Rick Warren, que já vendeu mais de 50 milhões de livros, uma vida com propósito, você vai entender o que está escrito nesse livro, que todo ser humano veio à terra para glorificar o seu Criador. Há um propósito na sua vida, há um desejo de Deus de religar a Ele. João capítulo 16, versículo 24, por favor. João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Olha bem ali. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Irmão, veja aqui. Existem muitas pessoas que querem paz, mas são incapazes de pedir ao Senhor. Ele diz: pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. O Senhor Jesus conhece a tua história, Ele conhece as tuas necessidades. Jairo é um personagem bíblico, um homem muito importante, num contexto da história de Jesus, e a sua filha estava quase morta. E ele encontra com Jesus e ele suplica. Ele levanta uma palavra, isso está em Marcos capítulo 5, versículo 23. Marcos 5, 23. E rogava-lhe, olha bem a palavra
rogar. Rogar é pedir com ênfase, é pedir de uma maneira veemente. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos, para que sare e que viva. Cada um de nós precisamos rogar o Senhor. Aquela menina foi curada, porque todos os que buscam o Senhor, Ele ouve, Ele atende. No livro de João, capítulo 3, versículo 36, diz: quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas irá de Deus. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Observe, aquele que crer no Filho tem vida eterna. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida. Ele vai passar, vai ser envolvido com problemas, ele vai ser envolvido com frustrações, ele vai ser envolvido com tantas demandas de sofrimento que ele não vai viver. Ele vai lutar o tempo todo e não vai sentir a vida. No livro de João, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu gosto muito dessa parte final. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você pode dizer amém? Essa é a nossa situação. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, abre a porta do coração, crer naquele que me enviou, ele diz, ele tem a vida, ele não vai ter, ele tem a vida eterna. E observe que não há condições para ele. Ele não disse, você vai depender do que você fizer. Ele disse, e não entrará em condenação. Ele foi salvo, ele foi liberto. Ele não vai entrar em condenação, mas passou da morte para o quê? Para a vida. Querido, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Jesus Cristo. Eu não posso pedir a Rosali para me interceder por mim. Há um só mediador, não é Pedro, não é João, não é Paulo. O mediador para a salvação de todos os homens chama-se Jesus Cristo. Ele diz, clama a mim e eu responder-te-ei. A cruz de Cristo é a porta para o céu. O céu é futuro, o céu não é algo para daqui a algum tempo. O céu a gente começa a viver agora aqui na terra, a presença de Deus na vida da gente, a gente começa a experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis do Senhor, os livramentos, as curas. Quantos irmãos aqui da igreja que tiveram o Covid e Deus curou? Quantos irmãos foram expostos a essa doença? Estão aqui porque Deus pôs a mão sobre você. Eu todos os dias agradeço a Deus, porque nesses meses todos eu estou aqui e a mão do Senhor tem estado comigo. Não porque eu seja melhor do que ninguém,
mas eu tomei posse de uma palavra e Ele levou sobre si as nossas dores. Eu tomei posse. Quando a gente toma posse da palavra do Senhor, ela começa a viver dentro dos nossos corações. Nós precisamos entender o que é que Deus quer para nós. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, nós vamos tomar posse desse versículo. Ele diz assim: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Na versão que eu tenho aqui, ele diz: um coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O espírito oprimido acaba com você. Quantas pessoas você chega no hospital para visitar e ele não quer mais viver? Poucos dias depois vem o óbito. Mas tem pessoas que lutam pela vida. Aqui na igreja nós temos um exemplo disso com um dos nossos irmãos, que os médicos diziam: acabou, e ele disse: não, eu tomo posse da vida, e está aí, porque a mão de Deus está sobre ele. O coração bem disposto é remédio eficiente. Por isso que eu levanto todo dia dizendo: Deus, nós vamos vencer. Deus, se o Senhor estiver comigo, nós vamos saltar muralhas, nós vamos vencer todas as coisas. Se o Senhor estiver comigo, nós vamos fazer maravilhas. Se o Senhor estiver comigo, coisas grandes vão acontecer em nosso meio. Se o Senhor estiver comigo, as cadeias vão quebrar. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Não sabeis e não ouvisseis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga. É insondável o seu entendimento. Continua até o 31. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Segura aí, Esther, volta aí. O que é que nós estamos vivendo nesses dias? Essa é uma realidade. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas. Ele diz: dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Continua. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu acho que esse texto a gente tem lido quase todos os domingos, porque eu tenho sentido vontade de te dar ânimo, de dizer: se você quiser, você pode ter uma vida restaurada. É tão ruim, todo canto que você chega, as pessoas estão abatidas, as pessoas só falam de desgraça, as pessoas só falam do mal, as pessoas só falam: morreu, 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 morreu. Parece que nós estamos vivendo cercado de mortos. Ei, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Se nesse tempo, quando todo mundo está desistindo, Deus colocou um sonho no teu coração, toma posse e começa, porque a mão do Senhor será contigo. A mão do Senhor vai te abençoar. A mão do Senhor vai renovar as tuas forças. A mão do Senhor vai estar ao teu lado. A mão do Senhor, olha o que diz o texto: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque a mão do Senhor é contigo por onde quer que você ande. No livro de João, capítulo 15, versículo 11. Pastor, o senhor está dando um estudo bíblico? Não. Mas eu quero... Tem dias que eu prefiro que
Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala, não precisa de comentário. É a palavra. E nós precisamos aprender a ouvir o que Deus tem para nós. Olha o que Deus diz para você: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em você, e o vosso gozo seja completo. Ele está dizendo o seguinte: todas estas coisas eu tenho dito para você, para que a sua vida permaneça em alegria, e a tua vida seja completa. Com o quê? Salvação, perdão de pecados, alegria, gozo, vitória no trabalho, vitória no casamento, vitória em casa, em todos os aspectos. Ele está dizendo, para que o teu gozo seja completo. Ele está dizendo, as tuas feridas serão curadas, as tuas dores serão curadas. Eu estou cuidando de cada detalhe da tua vida. Eu quero caminhar para o encerramento. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O que Deus está dizendo é que cada um de nós precisamos ser curados. O que Deus está dizendo é que nós precisamos confessar os nossos erros. Existem pessoas que têm erros que estão tão guardados que eles não são curados porque eles não confessam. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vou falar uma coisa para você aqui muito séria. Igreja não é lugar de santo, não. Igreja é lugar de gente que vem da forma que está. E Deus trata, cura e santifica. Às vezes a pessoa diz, mas pastor, essa pessoa está indo lá para a igreja. É lá que é o lugar dela. Porque Deus transforma. Deus transforma. Deus quer transformar todas as pessoas. Os bons, o são, não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. Não basta ficar longe dos erros. Basta convidar Jesus a entrar no coração. Porque quando Jesus entra no teu coração, a tua vida começa a mudar. A tua vida começa a ganhar um sentido. A tua vida começa a ser diferente. A tua vida, você nunca mais vai ser dominado pelo erro, pelo pecado. Você nunca mais vai ser destruído. Você nunca mais vai ser dominado pelos erros. Pelo contrário, a Bíblia diz em Tiago 4:7, santificai-vos, pois, a Deus. Resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ei, as dores, Jesus cura. As angústias, Jesus cura. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas maldições. Essa música, ela fala exatamente sobre isso. Ei, Jesus tomou sobre si as tuas dores. Ele tomou sobre si toda a maldição que estava sobre a tua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é pelas suas pisaduras que eu e você somos sarados. A dor que você está sentindo
existe cura do Senhor. A angústia que você sente, existe cura somente em Cristo. Os problemas que você sente, só Jesus Cristo pode restaurar. A tua vida só será liberta se você fizer uma aliança com Jesus e começar a viver uma nova história.